para você, se possível, por favor, dar início à oração, para a gente iniciar a nossa reunião hoje, Pri. O pastorino de hoje fala o seguinte: não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde e provoca enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e de vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Então, assim, né, ele vem nos falando para a gente ter bons pensamentos, lembrar que Deus está dentro de cada um de nós. Todos temos dificuldades, né, mas que a gente não fique remoendo as nossas dificuldades, que falemos em coisas boas, né, saúde, riqueza, progresso, vitória, porque isso nos auxilia. Então, vamos à nossa oração, né? Fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações para esse momento benfazejo, no qual toda a equipe espiritual está aqui a nos auxiliar. Agradecemos primeiramente a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, porque Ele disse: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, Jesus está aqui conosco. Agradecemos também a Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, e aos benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho. Que possamos estar conectados com toda essa equipe do bem, para partilharmos a palavra de Jesus. E que, ao acabar o estudo, que possamos exemplificar o que Jesus nos ensinou, em cada instante de nossa vida, vivendo como cristãos. Senhor, vamos pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando a energia necessária para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, vamos pedir a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado. Pode iniciar, por favor. Eu vou aqui, estou pegando aqui. Né, o estudo de hoje está em Marcos 3, 31 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Na minha fonte, eu peguei, na verdade, 2 fontes, né? As 2 são de Emmanuel. Um é do livro O Consolador, em que a pergunta é 342, que a pergunta é a seguinte: a resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É um incitamento à edificação de fraternidade universal? A resposta de Emmanuel é a seguinte: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, essa primeira parte, né, que eu peguei, e aí a outra é um livro de Esperança, também de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título é assim: Familiares. Ele primeiro cita uma parte do versículo, né, quando diz, né, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus disse. E aí logo depois ele fala sobre um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 14, item 8, perdão. Há, pois, 2 espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma.
As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E aí agora Emmanuel ele faz o comentário dele, né? Ele diz que parentela é um instituto primário de caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada é difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. E aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a vidência divina nos experimenta a madureza tal ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós, que de vez em quando desembolsamos, sorrindo, pequena parcela de recursos em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão. Disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com posse de dons luminescentes, suspira pela ascensão espiritual? Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de lições que, às vezes, nos detém o passo por tempo enorme, no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade, e ainda outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou, sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende tua admissão definitiva entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Então, ele vem falando, né, que a escola é a nossa primeira escola, é a nossa família, né? É ali que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, porque na rua você encontra com a pessoa uma vez na semana, ou né, de segunda a sexta no trabalho. E aí depois, sábado e domingo, você não está com aquela pessoa, né? No dia a dia você não está com aquela pessoa, mas o da sua família, né? Uma hora você tem que voltar para casa e ali se acertar, né? Então, trabalhar a paciência, trabalhar a abnegação, fazer os nossos trabalhos, né? E se a gente quer ajudar a humanidade, tem que começar ajudando os que estão ao nosso redor, né? Não adianta eu querer um trabalho muito grande se eu não consigo fazer nem o trabalho que me compete, né? O que Emmanuel vem falando. Quando você estava falando, eu estava me lembrando que sempre se diz isso, a gente vê isso muito no livro espírita, que a caridade se começa em casa, né? Porque, como a gente ainda vive num planeta inferior, né, de prova e expiação, muitas vezes essa parentela corporal é composta por um ou dois inimigos, espíritos antipáticos, que a gente ainda não conseguiu desfazer esses laços de antipatia e já vem junto na nossa família justamente para que esses laços consanguíneos comecem a despertar na gente superar essas dificuldades e tornar um laço de amor, né? Porque é mais que natural as pessoas amarem o irmão, a mãe, o pai, etc. Mas aí pode acontecer muitas vezes o que você falou aí no final, que a parentela também pode ser simplesmente um laço que vai ser desfeito. E também aquilo, estamos todos evoluindo. Também pode ter nessa parentela antigos comparsas nossos, de crimes, de coisas erradas, e que eles insistem nisso, e se a gente evolui, a gente vai querer desfazer esse laço.
Isso acontece não só na parentela, mas eu também acredito em laços de amizade e tudo mais que a gente encontra pela vida da gente, que também ninguém cruza o caminho de ninguém em nenhum tipo de relação de graça, e às vezes aquilo que anteriormente era muito bom para você, de repente você sente que é um laço que só precisa ser desfeito e mais nada, é uma coisa a ser superada, porque cada um tem a sua, como é que eu posso dizer, o seu tempo de evolução, cada um vem no seu ritmo, infelizmente, às vezes, a gente vai ficar para trás em relação a algumas pessoas e algumas pessoas vão ficar para trás em relação a gente. É claro que, no final da história, todo mundo vai se encontrar lá na frente, mas pelo caminho, e tem que ter essa coisa também, que aí entra essa parte difícil do amar com desprendimento. É difícil vou voltar a dizer, principalmente para mães, de repente, perceber que tem, às vezes, que deixar para trás. Quando eu digo deixar para trás, não materialmente, mas que esse laço, às vezes, se rompa em termos de afinidade, porque cada um tem seu tempo. Como eu vejo, já ouvi muitas mães se lamentando, chorando, desesperadas, mas eu fiz tudo por ele, eu ensinei, eu dei um bom exemplo, ele caiu nessa vida e eu não sei mais o que fazer. E é complicado. O máximo que eu posso dizer para elas é: gente, você fez tua parte, a tua consciência está tranquila, mas por mais que você ame alguém, não se toma decisões pela outra pessoa. Livre-arbítrio é uma coisa que Deus dá e nem ele toma, então cada um tem o seu. Então, às vezes, é isso, tem que saber amar com desprendimento para, infelizmente, essa pessoa que eu amo escolher um caminho que não deveria ter escolhido, mas se ele escolheu, eu não posso parar a minha evolução por conta disso, embora muitos espíritos abnegados também, às vezes, estacionam a própria evolução para tentar resgatar essas almas queridas. É bem complicado, não é um assunto muito simples, ainda mais no nosso nível evolutivo, onde a consanguinidade ela tem muito peso para a gente, porque a gente vai entrar naquela coisa que a gente chama de amor personalístico. Quantas pessoas, por exemplo, quando renascem e têm oportunidade de construir uma parentela de espíritos afins, acabam tornando esse amor egoístico, fazem uma bolha só de meu consorte, meus filhos, etc. Fica aquele casal com os filhos e, tipo assim, dane-se o mundo. Fica aquela coisa de fazer pelos meus filhos e etc. E o mundo lá fora é uma seara que tem que ser trabalhada, mas aí vira esse amor personalístico egoístico, né? Porque amor é para ser partilhado, e até um mau exemplo que se dá até para os filhos de que você tem que privilegiar apenas os seus, quando na realidade um dos ensinamentos que os pais devem dar também é isso, ensinar os filhos a buscar esse amor fraternal. Bom, mas estou falando para caramba. Eu vou ler aqui a parte que eu achei do Pastorino, tá? Ele fala da parte histórica, da parte material, mas eu vou direto para a parte mais espiritual e depois a gente comenta. Vamos lá. A lição de Jesus, a individualidade, quanto ao modo de serem tratados os parentes consanguíneos, vale hoje e sempre. Não é o fato, repitamos, de haver um laço de parentesco que pode desviar o curso evolutivo de um espírito. O parentesco espiritual da fraternidade real com todas as criaturas, porque filhos do mesmo Pai Celestial, é muito mais forte. E Jesus ensina categoricamente: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só é vosso Pai aquele que está nos céus. Aqui vou dar uma parada até para lembrar o seguinte: aquele que é meu pai nesta vida, e outra vida pode ter sido meu filho, e outra vida pode não ter sido nada. Então, esse pai, eu acho que aqui ele está falando em termos de eternidade, de espiritualidade, é só Deus. Esses pais que a gente tem momentaneamente é o meu pai desta vida, ou o seu Moisés, que na próxima vida pode não ser, e na anterior pode não ter sido. Acho que é nesse sentido que ele fala. Os parentes, inclusive pai, mãe, irmãos e irmãs, são acidentes temporários que se desfazem ao terminar essa encarnação, renovando-se a cada novo nascimento, salvo exceções em que se verifica uma repetição que, por vezes, dura 2 ou 3 vidas. Mas os sintonicamente afins, esses, seguem em grupos homogêneos que, mesmo sem parentesco físico algum, se reencontram seguidamente durante milênios.
Outra lição que depreendemos do texto é que os parentes representam os veículos do espírito. O veículo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o intelecto, que são os parentes terrenos mais próximos e chegados ao espírito encarnado. E a descrição do modo de tratá-los mereceu um tratado especial, o Bhagavad Gita. Aí eu fui até procurar, porque eu sei que é um texto, né, da cultura indiana. Aí eu fui procurar direito o que seria ele. Aí eu achei o seguinte, que é o canto divino, assim chamado por conter as palavras de Krishna, a divindade encarnada, e por ensinar ao homem a elevar-se acima da consciência humana, até uma consciência divina superior, realizando desta forma, na Terra, o reinado dos céus. Então, ele coloca assim, como esse parentesco mais próximo também, esse corpo físico, etérico, astral, intelecto e tudo mais, e diz que aqui, nesse canto divino de natureza da civilização hindu, tem ali como se fosse um manual de como elevar tudo isso sintonicamente para que tudo funcione de maneira, digamos, de buscar uma evolução a ponto de, como disse ali no final, transformar o reino dos céus na Terra. O reino dos céus na Terra não seria o entorno da gente, mas na gente, nesse nosso, como é que eu vou dizer, nesse conjunto de corpos, astral, etérico, etc., fazer com que eles consigam realizar esse reino dos céus em si, nessa materialidade. A cena evangélica, neste passo, mostra-nos como a individualidade deve tratar seus veículos físicos. Muitas vezes o espírito se retira ou trabalha na meditação ou no estudo, e os veículos físicos vêm chamá-lo, porque o acham fora de si, desequilibrado. Mas o espírito, de acordo com a lição de Jesus, precisa colocá-los em seu devido lugar. Eles têm que ser veículos que façam a vontade do Pai, ou centelha divina, e conduzam a espiritualização. Se quiserem atrapalhar conclamando o espírito para a satisfação dos apelos do físico, das sensações, do etérico, das emoções desequilibradas do astral e dos prazeres puramente intelectuais, não devem ser atendidos, mas rejeitados, enquanto o espírito busca seus pares, os que estão na mesma faixa vibratória. Aqui eu também tenho que parar novamente para falar isso, porque aqui, quando fala do corpo etérico, corpo astral, etc. e tal, isso é uma crença mais orientalista, né? Por exemplo, o espiritismo não fala disso, mas é uma crença orientalista que vai dividir o ser humano em 7 corpos diferentes, incluindo esse, etérico, astral, etc. E aqui ele diz isso. Se o espírito, que é o mais interior e é aquele que é eterno, né? Ele começa já a se elevar através do estudo e a meditação, e esses outros corpos astrais começam a chamá-lo para as necessidades físicas, então, o espírito, que é essa parte mais evoluída da gente, mais interior, deveria conseguir disciplinar essas outras partes ou não atendê-las, porque tem que ter sempre a firmeza em atender o chamado evolutivo, e não em direção contrária da satisfação material. Então, não devem ser atendidos, mas rejeitados, enquanto o espírito busca seus pares, os que estão na mesma faixa vibratória. As exigências fisiológicas tendem sempre a afastar o espírito de sua ascensão evolutiva, e, por isso, a personalidade é realmente um Satanás, ou diabo, que tenta desviar todos os impulsos que levam ao sistema, ao polo positivo, que é árduo de conquistar, para arrastá-lo para o polo negativo, onde tudo é mais fácil, agradável e satisfatório. Mas o espírito, prevenido pelo ensino do mestre, recusa ouvir essas exigências e lhe responde autoritariamente que, se quiserem algo dele, o acompanhe em sua evolução, como servo dócil e eficiente. Aqui eu achei muito interessante isso, porque ele vai colocar essa coisa da personalidade, que aqui, como o Pastorino coloca sempre, que a personalidade seria essa parte do ser humano mais ligada à matéria. Por exemplo, minha personalidade atual é a Cristina, a sua personalidade atual é a Priscila. Mas a nossa individualidade, que a gente não conhece o nome, é muito anterior a Cristina ou a Priscila, e essa é que deve dominar todas as decisões, e essa que deveria ser aquela
que busca o caminho evolutivo sempre. Mas, muitas vezes, essa nossa personalidade vai querer nos arrastar, sim, para essas satisfações mais materiais, essa coisa da vida material, né, Pri? Aí ele coloca que, nesse sentido, essa personalidade é Satanás ou o diabo, não por ser a coisa do personificação do mal, mas por ser aquilo que vai puxar para o antissistema. O que é o antissistema? Que a gente já estudou. É a vida puramente material. Porque a gente também já vem estudando há muito tempo que o mundo material deve servir como veículo de aprendizagem, não de satisfação. Porque quem vai pedir a satisfação nesse mundo material é a personalidade. É Cris que quer tomar uma Coca-Cola pelo prazer de tomar Coca-Cola. É Cris que quer, digamos, que quer receber as honras por uma grande descoberta. É a personalidade que quer essas satisfações que são o antissistema, ele compara com Satanás. O nosso espírito eterno, não. Nosso espírito eterno, ele sabe que precisa trilhar um caminho evolutivo que muitas vezes vai contra toda essa satisfação do mundo material. Então, a gente vive essa dualidade e ele coloca aqui, o espírito deve submeter essa personalidade para que ela sirva, como que ele coloca aqui, como veículos dóceis para essa evolução, dóceis e eficientes. O que você acha? É isso mesmo, Cristina. Quando você foi falando aí, eu anotei essa questão, né, da sintonia, né, que são os nossos laços, né, o que nos prende, e aí você tem aquele círculo de amizade, né, que são, na verdade, laços espirituais. E tem a questão consanguínea, né? Quando ele fala que o parente é o veículo do espírito, que a partir do seu contato mais íntimo com aqueles que você precisa se lapidar, né? Precisa se melhorar, né? Tem alguns que são afinidades mesmo, né? São aquelas pessoas da família, né, que você ama de paixão. Mas tem aqueles casos, né, em que a mãe não se dá bem com o filho, o irmão não se dá bem com o irmão. E isso tudo são questões, né, do passado. E também achei assim bem interessante quando ele falou dessa questão da fisiologia que atrapalha o espírito, porque a fisiologia está relacionada, né, às questões físicas, e o espírito está querendo olhar mais à frente, né? Ele tem uma visão ampla enquanto estamos na matéria, né? Isso fica muito restringido. E falando da questão da personalidade, né? Porque o que eu quero, eu tenho que fazer isso agora, e eu não olho para o horizonte, não olho mais à frente. Então, tem até aquelas passagens, né, que falam que você tem que subir até a montanha para você poder olhar o conjunto e não olhar somente aquilo que está, assim, alguns segundos à sua frente, para você ampliar a sua visão e poder lembrar dessa questão espiritual, né? Que somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. No futuro, né, seremos bons, teremos as nossas conquistas, faz parte da caminhada. Uns chegam mais rápido, outros demoram mais, né? E cada um tem o seu tempo, a gente tem que trabalhar isso nos nossos corações, porque às vezes a gente se impacienta, né? Achando que o outro tem que fazer do mesmo jeito que eu faço, que esse meu jeito é o mais fácil, mas pode ser que para ele o meu jeito é o mais difícil, né? E aí a gente tem que ir trabalhando as nossas emoções, né? Trabalhando essa personalidade, nossa, que é complicado, né? Mas a gente vai caminhando, um dia de cada vez, cada um com as suas dificuldades, às vezes o que é fácil para mim é difícil para você e vice-versa, e assim a gente vai aprendendo, né? Sim, e tem uma outra coisa também muito importante, Pri, que eu estava me lembrando aqui. Nós, eu, você, a Mercedes aqui, a gente já tem uma certa maturidade, uma vida mais ou menos estável, tanto emocionalmente, intelectualmente, etc. Mas, por exemplo, eu vejo alunos meus que estão deixando a adolescência, começando a entrar na maturidade, que eles mesmos falam, professor, é muito difícil, porque a gente, às vezes, tem amigos que chamam a gente para fazer certas coisas e ir a certos lugares que até não são tão saudáveis para a gente, mas é muita pressão. E eu sempre falo com eles que a pressão social, principalmente em cima do rapaz, é muito difícil.
E aí entra a coisa que o pastorino falou da personalidade ser Satanás. Porque Uhum. por que ele vai, às vezes, aceitar esse chamamento que ele até, no fundo, ele sabe que não é bom? Por causa da personalidade. A personalidade é que vai ter o seu ego ferido. Ah, você é frouxa, você é criancinha, ah, você é mariquinhas, essa coisa toda. Aí essa personalidade que funciona como agente do antissistema. Embora intimamente ele saiba que aquilo não é bom, ele pode vir a ceder por conta da coisa personalística. Aí é a função. Mas, graças a Deus, como eu falei, a gente já passou por isso tudo. A gente já tem uma certa maturidade. Mas quem está em formação, a juventude, a gente também tem que reconhecer que essa pressão, e a gente está vivendo um momento da civilização humana que também é bem difícil, essa coisa da superexposição das redes sociais, etc., que a pressão aumentou muito mais, porque no nosso tempo de juventude, a nossa pressão se restringia ao nosso círculo familiar e de amigos. Agora, não. Essa superexposição traz uma pressão que vem a gente pode dizer até mundial, entendeu? Porque é uma coisa que vem assim de fora e quando você vê aquilo está te afetando demais, a coisa da rede social, que pode ser muito boa, mas pode ser muito massacrante também. Então, essa é uma geração que ela encontra essa dificuldade a mais em que o personalístico acaba tendo um peso muito maior do que teve durante a nossa caminhada, né? Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, também a gente foi privilegiado, mas também, como Deus é sua misericórdia, eu acho que até isso vai ser levado em consideração para suavizar também qualquer dificuldade que eles tenham, porque realmente eles aguentam um peso maior. Mercedes, bom dia, bem-vinda, minha querida. Bom dia. Não consigo chegar na hora. Hoje eu fui buscar um computador lá em Copacabana, na casa do meu filho, que fugiu de casa, mas já cheguei. Aí não tinha levado o fone, não dava para ouvir no caminho. Então, a gente está falando hoje dessa coisa de quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe. E Jesus fala que a verdadeira parentela da gente é aquela sintônica, né? De sintonia, essa parentela corporal. Ela pode até se repetir durante algum tempo, mas o laço consanguíneo se acaba com a existência, né? O que vale é a sua parentela espiritual. E aí a gente está trazendo essa coisa toda do peso da vida material, que quantas vezes a vida material do parentesco, até da parentela, pode acabar tentando arrastar você para outros lados, e etc. e tal. O que você acha? Bom, eu concordo em gênero, número e grau aí o que está escrito no Evangelho. É, Porque é, família é uma coisa que pode ser... A família pode ser tanto assim um oásis, como pode ser... é. A gente é Eu de gosto muito da frase do Jean-Paul Sartre, que diz que a família é igual varíola. Você tem uma vez na infância e deixa sequelas para o resto da vida. Mas é o que a gente tem que fazer, né? Ninguém nasce numa família por acaso. A gente veio para Sim, aprender a amar, né? A gente sim. veio para aprender a amar, seja na família de carnal, né? De sangue, como na família espiritual, a gente veio para isso. Sim. Tudo como dizem sempre, que não é bênção, é lição. Família ou é bênção, é lição. É simples assim. Gente, apareceu o aviso de 10. É as duas coisas, né? E é as duas coisas. Bênção e lição ao mesmo tempo. Eu vou pedir só para encerrar, porque já apareceu o aviso de 10 minutos, mas aí depois a gente continua, só para poder fazer a prece de encerramento, por favor, Pri. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer essa oportunidade benfazeja, no qual ouvimos um pouco mais sobre o que Jesus veio nos ensinar e que nós não aprendemos, né, mas que estamos na caminhada. Então, agradecemos por essa oportunidade benfazeja, Senhor. Derrame sobre nós e por toda a vizinhança, né, a tua luz divina, o teu amor que cobre a multidão de pecadores, e aqueles irmãos que estejam mais necessitados, Senhor, que eles possam se lembrar que Deus os ama
incondicionalmente, que essas benesses também possam ser espalhadas nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aquelas pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão desabrigadas por conta, né, das enchentes, da violência. Não importa, Senhor, que o Senhor possa chegar com teu amor e que elas possam se sentir amadas, porque teu amor chega a todos nós. Às vezes não estamos sintonizados e por conta disso nos achamos desamparados. Abençoe também os cientistas, os grandes líderes religiosos, né, os líderes das nações, para que eles possam fazer o melhor em prol de toda a comunidade, Senhor. Lembrando que todos nós que estamos aqui na Terra somos irmãos, porque Deus é o nosso Pai. Muito obrigada por essa oportunidade. Abençoe também aqueles que não gostam de nós, Senhor, porque eles também precisam de Ti. E assim vamos pedir a Tua permissão, Senhor, para finalizarmos o estudo abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Pri. Eu acho que o que fica dessa lição, principalmente aquilo que a gente já sabe. Caridade começa em casa. Ontem eu fiz um estudo sobre Solução Ideal, do Joaquim Murtinho, e diz que nos momentos de crise a gente tem que ter calma, esperar e meditar, mas que para muitos é muito difícil esperar, né? Porque quando criança eles esperaram e não tiveram a resposta, né? Choraram no berço até se cansarem e não foram atendidos, esperaram a mãe que não voltou, o pai que não voltou, então eles não têm ainda a confiança, porque eles esperaram e não tiveram a resposta, né? Mas todos nós, a gente tem que fazer isso, ter calma, esperar e meditar, né? Confiar. E tudo é aprendizado, né, Mercedes? Como você falou, foi a personalidade que chorou no berço, foi a personalidade que esperou o pai e a mãe no peito. Tudo isso foi a personalidade, mas nós somos os espíritos eternos que acabam que, com o passar do tempo, a tendência é e deveria ser dessa individualidade que é o espírito eterno dominar sobre essa personalidade transitória. Então, quem tem que saber impor-se, como a gente acabou de estudar aqui, é esse espírito eterno, de saber, eu preciso aprender a esperar, independente de todas essas frustrações que a minha personalidade passou, essa paciência, né, que você está dizendo, resiliência, essa resignação, uma qualidade do espírito que a gente precisa cultivar. Falando é bonito, né? Fazer que é difícil. Falando é bonito pra caramba, não realizar. Mas é aquela coisa, passos pequenos, baby step, a gente está aqui para tentar aprender a se superar a cada dia. Né? Eu volto até a dizer, nessa vida ainda não matei ninguém, já é grande coisa. É o mosquito que tu mata. Com o maior prazer. Esse é o meu lado antissistema, meu lado personalístico satânico. Eu sinto até um prazer, confesso. Eu sempre digo que eu sei que aqui não é um paraíso da Terra, ainda não é um mundo ditoso, por causa do mosquito. Porque o mosquito fêmea acaba despertando em nós o pior dos nossos piores instintos e a gente não existe. O dia que eu não matar o mosquito, eu vou dizer para mim, agora eu estou pronta para um planeta nem de regeneração, é um planeta já superior, um ditoso já. Uma coisa de cada vez, Mercedes. Né? Mosquito é muito para mim ainda. Gente, é isso, a gente vai devagar no nosso tempo, né? Mas eu volto a dizer, a grande coisa é a gente saber se perdoar e não se cobrar demais. Porque a gente, primeiro, se a gente não se perdoa, a gente não vai perdoar o outro. E cobrar não adianta, é ter essa paciência de que a gente tem
o nosso momento, respeitar o nosso momento e saber, tem essa porção de trevas em mim? Tem, mas eu não vou simplesmente desaparecer com ela de uma hora para outra. É um trabalho muito árduo, essa luta diária que a gente tem contra, ou não diria nem contra, mas a favor de nós mesmos, é uma coisa que é difícil. Não é uma vida só que a gente vai resolver, muito pelo contrário. A gente tem que se satisfazer com cada pequena vitória que a gente consegue diariamente. Como eu falei, hoje eu não matei ninguém. Sabe, essa coisa de você, hoje eu consegui me controlar, hoje eu não explodi. Porque cada um de nós sabe, no fundo do seu coração, o que precisa melhorar em si. A gente sabe, eu tenho problema de impaciência, eu tenho problema que eu estouro de vez em quando. São as coisas que... Eu não tenho problema com honestidade nenhum. Pode botar aqui 1 milhão ali, que eu não vou ter esse tipo de tentação. Mas cada um de nós sabe qual é o seu problema. Mas eu sei que eu tenho tendência a explodir. Então, eu tenho que trabalhar. E a vida também vai trazer para a gente, são esses desafios. Porque é muito mais sábio do que a gente. Não fica aparecendo. Só de vez em quando alguém me dá um troco errado, que eu tenho que chegar lá e devolver. O troco está errado. Mas cada vez acontece menos porque eu sempre devolvo. Mas aquela tentação de acontecer uma contrariedade para eu explodir, essa está sempre acontecendo. Porque é essa que eu preciso dominar, né? Essa que eu preciso ir. Me deu o troco errado, pô, de novo, pô. Não tem esse tipo de impaciência, não, mas tipo, você vai trabalhar no feriado, isso. Aí, quando eu vejo, eu já estou chiando. Mas é o direito do trabalhador e o desrespeito ao profissional. Depois eu penso, eu podia ter ficado calado, mas tudo bem. É uma coisa de cada vez. A gente vai indo devagarinho, né? E vai aprendendo, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer, por exemplo, ter encontrado vocês que partilham comigo esse estudo. Tenho que agradecer os meus guias que me inspiraram esse estudo, né? Então, eu acho que a gente tem muito privilégio, muita coisa a agradecer nessa vida. Porque a gente superou aquela fase da juventude que os convites para fazer bobagem eram sempre constantes, a gente não aceitou um ou outro, mas não todos. E a gente agora está aqui estudando o Evangelho e tentando seguir esse caminho. Então, isso aí eu já acho que já é uma grande, grande vitória nessa vida. Certo? Eu acho que vocês concordam comigo nisso, né? Vocês falam demais, está me dando até dor de cabeça. A gente precisa mais agradecer, né, do que pedir, porque a gente tem tanta coisa, né, assim, são inúmeras que se a gente for listar, a gente fica o dia inteiro agradecendo a Deus, né? Desde o ar que a gente respira, às vezes são coisas simples, né? Pelo sol que nos aquece, pelo poder caminhar, poder se movimentar, poder fazer as nossas coisas. Isso são coisas muito importantes que, às vezes, no dia a dia, a gente nem se dá conta, né? Sim, e ter tido a percepção